Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições, lição 2 desse novo trimestre, a origem e a eliminação do pecado. Vamos estudar segunda-feira, o título de segunda-feira é Depois do Pecado. Então, pergunta A: por que era impossível escapar da sentença de morte? Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, tendo nesse texto, Deus, quando deu todas as instruções a Adão e Eva, uma das instruções que ele deu foi: pode comer de todas as árvores, pode comer de todos os frutos, pode se alimentar de tudo, mas dessa árvore não come, se comer, hás de morrer. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está confirmando, a consequência do pecado é morte. E ainda, também aos Romanos, capítulo 7, versículo 5, diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então está bem claro, a partir do momento que se comete um pecado, a partir do momento que erra, então a consequência é mesmo a morte. O livro Educação, página 29, traz o seguinte pensamento da pena inspirada, diz: o resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal se manifesta na experiência de cada ser humano. A natureza humana carrega uma inclinação para o mal, uma força contra a qual é impossível resistir sem ajuda. Então temos aqui, é impossível escapar da sentença de morte? Sim. E por quê? Porque nós temos a tendência agora natural de fazer o que é errado e pecar. E, por consequência, como Deus tinha na sua palavra, e ele não volta atrás em sua palavra, diz que certamente morreria. Então vamos ver adiante mais situações sobre essa tal sentença que é dada após o pecado. Pergunta B: por que o resultado natural do pecado é a morte? Agora estou aqui falando do porquê esse resultado natural é morte. Ezequiel 18:20, a primeira parte: a alma que pecar, essa morrerá. E ainda, 1 de João 5, versículo 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o resultado natural é mesmo a morte. Por quê? Porque pecar. Porque o pecado gera morte. Pena inspirada, o grande conflito, página 499. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo por todas as eras futuras, um testemunho perpétuo na natureza e dos terríveis resultados do pecado. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os seres humanos quanto sobre os anjos, revelaria o fruto de se desprezar a autoridade divina. Comprovaria que o bem-estar de todos os seres que Deus criou está ligado à existência do governo divino e de sua lei. Assim, a história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser uma proteção perpétua para todas as santas inteligências, a fim de preveni-las de serem enganadas quanto à natureza da transgressão, visando salvá-las de cometer pecado e de sofrer os castigos resultantes. Então ficou aqui: o resultado do pecado é a morte, porque Deus queria mostrar ao universo que cometer erro, cometer pecado, os castigos são certos, acontecem. Então está aqui o porquê disso. O que leva à separação de Deus? Pergunta C. Desculpe. O que leva à separação de Deus, ou seja, a separação da vida? Logo, se está com Deus tem vida, se está sem Deus não tem vida. Mas aqui traz o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 12, traz o seguinte texto: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam.
Livre Educação, página 28. O pecado impediu o comparecimento do ser humano à presença de Deus. Se não fosse o plano da redenção, a eterna separação de Deus e a escuridão de uma noite sem fim seriam o destino humano. O sacrifício salvador possibilita novamente a comunhão com Deus. Não podemos nos aproximar em pessoa de sua presença, pois é impossível em nosso pecado contemplar a sua face, mas podemos contemplá-lo e comungar com ele por Jesus, o Salvador. Seguindo a leitura na página agora 263. Aqueles que pensam na consequência de apressar ou impedir o Evangelho, pensam nisso em relação a si mesmo e ao mundo. Poucos consideram a relação de tudo isso para com Deus. Poucos pensam no sofrimento que o pecado causou ao nosso Criador. Todo o céu sofreu com a agonia de Cristo, mas esse sofrimento não começou nem terminou com a manifestação humana de Jesus. Para nossos sentidos enfraquecidos, a cruz é uma revelação da dor que o pecado trouxe ao coração de Deus desde o início. Todo desvio do que é certo, todo ato de crueldade, todo fracasso humano em alcançar o ideal divino traz tristeza ao Senhor. Então temos aqui claramente, o que leva à separação de Deus é o pecado. E logo, quando se separa de Deus, não se tem vida. Então é muito simples. As iniquidades é que faz mesmo separação entre nós e o nosso Deus. E depois é pior, encobre o rosto de Deus. Nós não conseguimos alcançá-lo. E unicamente pelos méritos de Cristo é que isso é possível. Pergunta D. O que é pecado? Então, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é transgredir os preceitos, as leis que Deus colocou para a proteção do ser humano. Por acaso alguém está livre do pecado? Então, 1 João 3, o verso 4. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é possível alguém ser livre dele? Não. A partir do momento que pecou, não é possível. Foram destituídos da glória de Deus. E o único acesso agora a evitar o pecado ou se livrar do pecado é através do Salvador Jesus. É a única maneira de estar lá. Então, vemos aqui o quão hediondo é pecar, o quão terrível é pecar. E faço um apelo para que nós possamos todos estar atentos, porque é possível evitarmos pecar se estivermos em comunhão com Cristo, estudando a sua palavra e em oração. O inimigo não consegue ter acesso a nós. Então, faço apelo para que essa seja a vivência de cada um dos nossos irmãos, para que isso possa tornar um hábito de vida. Ler a Escritura Sagrada, levantar de manhã cedo, logo em oração, estudar a palavra, estar em comunhão com Cristo, isso vai evitar o pecado. E se houver algum pecado acariciado, abra mão disso, entregue-se aos pés de Cristo e esteja habilitado para o seu reino. Mas, de todas as maneiras, se há algo que está acontecendo, se cometemos um erro, se há um pecado, amanhã nós vamos estudar sobre como escapar, como o meio existente para isso. Então, bons estudos, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. É meu sincero desejo de oração.